criou ali no Éden, nos servindo com tudo do bom e do melhor, Ele que nos criou também para que a gente servisse a Ele. Como? Com a nossa adoração a Ele. Agradecendo a Ele o privilégio dEle ter nos criado, nos feito, nos dado habilidades e talento. Então, o nosso maior serviço é o serviço de adorar a Deus. Os nossos atos de serviço nessa terra são atos de serviço de adoração a Deus. Então, quando a gente fala sobre servir, a gente pensa que é só servir um cafezinho a alguém, uma água, não. Quando você está servindo a alguém, seja em que área for da sua vida, seja na sua família, seja na área espiritual, seja na área profissional, em que área for, todos os seus atos de adoração, quando Deus te criou ali, foi para que você também pudesse ser como Ele. Deus te serviu com o que Ele tinha de melhor. Ele te privilegiou com tudo que Ele tinha de melhor. Mas, aí, porque quebraram o princípio, o pecado entrou e nós ficamos desorganizados e não aprendemos a dar mais o nosso melhor. Tanto a gente vê que na primeira oferta de sacrifício de Caim e Abel, já houve um erro no servir em Caim, né? A gente vê, e teve consequência. Então, quando a gente fala sobre o ano de servir, eu estava lá em cima hoje falando com as pastoras aqui da igreja, e eu usei a parábola do bom samaritano, porque muitas vezes, quando a gente pensa que servir é algo muito automático, é um hábito que a gente muitas vezes não aprende nem dentro de casa, porque hoje a gente vê muitas pessoas que não sabem nem servir, não é verdade? E é um hábito que tem que ser ensinado, tem que ser aprendido também. E a gente vê que Jesus contou uma história, e ali ele falou, né, que havia um levita e um sacerdote que passaram por um caminho e viram um homem jogado, que foi assaltado, que foi maltratado. E o levita e o sacerdote serviam a Deus, adoravam a Deus. Mas a Bíblia não entra em detalhes, mas deixa muito bem a dizer que talvez eles tivessem tantas coisas para fazer, que talvez não fizessem um serviço prioritário, que era atender aquele homem. E quem atendeu foi o samaritano. E é muito interessante que às vezes a gente se acostuma com servir em certas áreas e tem necessidades muitas vezes dentro da nossa casa que a gente não vê, para que a gente possa estar servindo primeiro aos nossos, a nossa casa. Então, a gente aprende a importância de que a gente tem que estar atento nesse ano do servir em todas as áreas que você puder. Servir como mulher, servir como esposa, servir como mãe, servir como amiga, servir como serva de Deus. Que você possa ter esse entendimento de servir com excelência, dando o seu melhor, sempre que precisar. Porque quando você está servindo, dando o seu melhor, é um ato de adoração a Deus. Porque lá em Colossenses 3:23 diz assim: tudo que você fizer, fazei de todo o seu coração, porque é a Deus o Senhor que você está servindo. Então, quando você entende que você não está servindo ao homem, porque o homem não vai poder te recompensar em todos os serviços que você vai fazer para ele, mas saiba que Deus vai sempre te recompensar com a sua dedicação ao seu serviço, se você fizer com amor, com alegria. Então, esse ano, como é ano de servir, todo ano eu coloco aqui 12 mulheres da Bíblia, né? A gente trabalha com mulheres da Bíblia estudando. Esse ano eu coloquei 6 homens e 6 mulheres no ato de servir. E nesse mês de fevereiro, nós estamos estudando uma mulher da Bíblia muito interessante. Por isso eu pedi para cantar esse hino do Nani, né? Que os nossos sonhos, muitas vezes, não são os sonhos que Deus tem para a gente. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. E a mulher que eu quero falar hoje é Ana, a profetisa Ana, que foi uma mulher que entendeu o segredo de servir a Deus com o seu melhor, de dar o seu melhor, e abrindo mão dos seus sonhos, e talvez daquilo que ela planejou para a vida dela. Será que você pode colocar aí, no telão? E eu quero falar o que eu aprendi com a vida da profetisa Ana. E é tão interessante que a Bíblia diz que Ana não era uma mulher nova. Era uma mulher de 84 anos e que com 7 anos de casada, ela ficou viúva.
E você sabe que naquela época as meninas casavam muito novas. Elas casavam entre 13 e 14 anos. E naquela época, no tempo de Ana, a maioria das meninas se preparavam para o casamento. E a maioria das meninas hebreias, judias, elas tinham o desejo, o sonho de que elas trouxessem ao mundo o Messias. Vocês sabiam disso? Elas se guardavam, elas se preparavam, os pais preparavam aquelas meninas, querendo que uma delas fosse que iria receber o Messias. Então, quando a gente vê a vida de Ana, a gente vê que ela se casou e ela, nos seus sonhos, estava se planejando: poxa, eu me casei, quero ter filhos, quem sabe eu vou ser a mãe do Salvador do mundo, eu vou ser a mãe do Messias. Mas passaram-se 7 anos, ela não teve filhos e ela ficou viúva. Para pensar, se coloca na situação de Ana naquela época, hoje também. Quando uma menina se prepara, namora, fica noiva, né? Se prepara para casar, e aí nem chega a casar, ou às vezes se prepara para ter um filho, e aí o médico diz: você não pode ter filho, não tem como. Ou ela se prepara para algo que ela tanto sonhou na sua trajetória de vida, e aquele sonho é frustrado, aquilo não acontece. Como é que você fica? Qual é a sua reação diante de um sonho que talvez você veio aqui nessa noite, e talvez você chegou aqui pedindo um sonho a Deus, algo que ainda não aconteceu, e você está falando: Deus, por que isso não aconteceu? O que está acontecendo? Onde é que eu errei? Onde é que eu falhei? Eu preciso disso, Senhor, eu tenho esse sonho, eu não sei qual é o sonho. Eu só sei uma coisa, o que eu aprendo com Ana: ela entendeu que os sonhos de Deus eram melhores do que os seus. E ela continuou acreditando nos sonhos. Mesmo que o sonho de ter filhos, de não ser a mãe do Salvador, mas ela realizou um outro sonho. Ela viu o Salvador com os seus próprios olhos. E ela foi uma mulher que começou a proclamar: a redenção de Israel chegou, a redenção de Israel chegou. E o que eu aprendo é que ela tinha 84 anos. Se passaram 60 anos, ela não foi a mãe do Salvador, mas ela viu o Salvador. Talvez aquilo que você tem tanto pedido a Deus não vai acontecer como você imagina. Vai ser de uma maneira totalmente diferente, mas Deus vai realizar algo através disso que você tem falado. Porque a gente quer do nosso jeito, mas Deus tem o melhor jeito para realizar os sonhos dele na nossa vida. Sabe? Talvez você colocou os sonhos do jeito que você quer, você já idealizou tudo como você quer, mas Deus vai realizar os sonhos dele de uma maneira muito diferente para chegar num lugar que você quer. E é isso que eu aprendo com Ana. Será que você pode colocar aí? Ah, está ali. Sirva a Deus com a visão da eternidade. Você não tem que... O que eu entendo de Ana é que ela tinha sonhos, com certeza, mas o maior sonho dela era ser uma serva de Deus que estava servindo a Ele com a visão da eternidade e com a missão de transmitir essa visão da eternidade para todas as pessoas com quem ela convivia. Porque abra sua Bíblia aí, a gente vai ver isso no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Eu quero ler a partir do 25, que é tão interessante, que fala de 2 pessoas, Simeão e Ana. Simeão não fala a idade, alguns acham que ele era um sacerdote que estava lá, mas Ana faz questão de falar a idade, 84 anos. Eclesiastes 8:7 diz assim: o importante não é começar bem, o importante é terminar bem. Talvez você não começou tão bem, os seus sonhos começaram, sabe, todos truncados, não aconteceu nada daquilo que você planejou. E Deus está escrevendo
na sua vida, te direcionando. Mas eu quero te dizer, vai terminar bem tudo aquilo que Deus tem para você. Vai terminar bem. E a gente vai ver o segredo de Ana, porque ela começou casando com o sonho de ter sua casa, de ter sua família, de ter seus filhos, de talvez dela vir o Messias. Porque se você ver aqui, eu vou ler no texto, a tribo que ela pertencia, o nome do pai dela, ela tinha essa esperança, mas ela se frustrou por um período porque ficou viúva, mas ela não desistiu de cumprir a missão de Deus nessa terra, como mulher, como profetisa e como uma proclamadora da redenção de Israel. Eu quero te dizer que você também é uma profeta nessa terra, uma mulher para profetizar. Ela profetizava a chegada, você está aqui como profeta para falar da volta dele. E você não vai deixar que as adversidades, que as lutas, que as frustrações cale a sua boca, fazendo com que você pare de proclamar: Jesus vem, prepara, família, Jesus vem, meu filho, Jesus vem, marido, Jesus vem. Vamos nos preparar, vamos continuar adorando, vamos continuar servindo com a mesma empolgação, mesmo diante de crise financeira, de doença, mesmo diante de tantos problemas nesse país, mas nós não vamos nos calar, nós somos profetas, Jesus vai voltar, o reino vem aqui, nós vamos reinar nessa terra, o Messias vai voltar. Igreja, desperta, vizinho, desperta, filho, desperta, marido, desperta, Jesus vai voltar. Essa tem que ser a nossa empolgação hoje. A Diana era que o Messias vai chegar, o Messias vai nascer de uma virgem, que o profeta Isaías falava isso. O Messias vai nascer, pode ser de uma menina, de alguém aqui, nós temos que nos preparar. E hoje nós estamos aqui. Não importa como a gente começou na nossa trajetória espiritual, eu sei que se você for fiel como Ana, o seu final vai ser muito melhor como de Ana. Ela não foi a mãe do Salvador, mas ela viu o Salvador. Ela teve o privilégio de ver a redenção do seu povo, a salvação. Eu estou aqui nessa noite para motivar você a continuar nessa tua trajetória de servir a Deus e de entregar os seus sonhos para Deus. Eu quero perguntar mais uma vez aqui nessa noite: quem quer entregar os seus sonhos para Deus? Está fechado. Está fechado. Se você entregar seus sonhos para Deus, Deus vai realizar os sonhos dele na sua vida. E os sonhos dele são melhores do que o meu e do que o seu. Tá bom? Então vamos ler. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo. Olha o caráter desse homem: justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Olha, houve 400 anos em que aquele povo se afastou de Deus, de Malaquias até 400 anos. O povo estava afastado, mas tinha um homem e uma mulher que estavam lá no templo servindo a Deus. Houve um silêncio naquele período de 400 anos. Mas aqui diz assim, que havia um homem reto, justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Irmãs, nós estamos vivendo dias tão maus. Eu converso com tantas pessoas, vou a tantos lugares e eu evangelizo, eu falo: você já tem Jesus? Eu tenho. Olha, a gente não tem noção de quantas pessoas estão afastadas da igreja. Nós temos uma grande igreja lá fora de pessoas afastadas, decepcionadas com o evangelho, pessoas que se afastaram porque quiseram mesmo, sabe? Porque deixaram de ser sensíveis ao Espírito Santo, deixaram de ouvir a voz de Deus, passaram a dar ouvido à voz dos homens, passaram a ouvir o que não deveriam, passaram a dar atenção ao que não deviam. Foi o que aconteceu, aquele povo se afastou de Deus e deixou de acreditar na volta do Messias, porque eles se afastaram da voz de Deus.
E aqui diz que Simeão era sensível à voz do Espírito Santo. E diz que ele era um homem justo e temente a Deus. Eu estava lendo um livro e o autor disse assim, perguntando a um homem que foi preso, um grande evangelista na América, um grande pastor famoso. Ele, mas você foi um homem que arrebatou multidões. Quantas pessoas aceitaram a Jesus através da sua vida? Você não ama a Deus? Ele falou, eu amo. Eu sou apaixonado por Deus. Mas o problema é que eu perdi o temor a Deus. Quem ama trai? Trai. Quem ama trai? Pode amar. Mas se perder o temor a Deus, vai cometer coisas erradas. Quando você pode amar a Deus, você pode vir à casa de Deus, você pode... Mas se você perder o temor a Deus, você vai perder a sensibilidade à voz de Deus e o diabo vai te pegar. Aqui o segredo. Aquele homem tinha intimidade com o Espírito Santo, versículo 26. E fora revelado por quem? Pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto Cristo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele se afasta da tua vida quando você não obedece os princípios da palavra de Deus. Quando nós quebramos princípios, foi o que aconteceu ali no Éden, sendo servido por Deus. Quebrou um princípio, Deus se afastou. Eles ficaram vulneráveis e o pecado entrou. Mas com todo o erro daquela nação, haviam 2 homens. Eu acho lindo isso aqui, Simeão e Ana. E aí diz assim, e pelo Espírito, na hora que Jesus estava sendo lá apresentado no templo para ser circuncidado com 8 dias, aquele homem estava na sua casa. Não importa onde você esteja, se você tem intimidade com o Espírito Santo, Deus fala a você, você ora por um filho, Deus dá um livramento de morte a ele. Deus fala com você, Deus dá um livramento de coisas ruins para o teu marido. Deus fala com você e Deus toca alguém do lado do outro mundo para trazer uma bênção para você. Vamos ter intimidade com o Espírito Santo. Vamos ter intimidade com o Espírito Santo. Quem tem intimidade com o Espírito Santo tem temor a Deus. É sábio. Provérbios 1:7 diz, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. José não teve relação com aquela mulher porque ele falou, eu vou pecar contra o meu Deus. Temor. Ele teve o temor. E Simeão tinha temor. E diz que pelo Espírito Santo foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou os seus braços, louvou a Deus e disse, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. O que eu acho bonito, que Simeão viu Jesus, já quis ir logo para o céu. Agora pode me... Ana não, mulher não é mole, né? Mulher, não, peraí, eu tenho que salvar mais gente aqui. Eu tenho mais alguém da minha geração. Eu tenho mais alguém da minha família. Ana não falou em morrer, ela disse que Ana continuou proclamando. Mulher é aquela, né? Acolhedora, aquela que corre. A mulher leoa, ela luta, ela vai. Simeão não, já viu o Salvador. Agora pode me despedir em paz. Ana não, agora vamos lá para Ana, no versículo 36. Olha, Ana era outra que tinha intimidade. Só que Ana não estava em casa. Ana estava onde? No templo. Viúva? Talvez tenha alguma viúva aqui. Minha vida acabou, Elisete. Não tem... Irmã, você não sabe agora que potência que você é na mão de Deus. Se gaste no trabalho do Senhor. Se gaste no trabalho. Nós precisamos de mulheres como Ana, sim. Porque mulheres como Ana mudam cenários nessa nação. Ana e Simeão mudaram o cenário da nação. E aí diz assim o versículo 16. E estava ali a profetisa, filha de... Interessante que de Simeão não falou genealogia, não falou, mas de Ana falou. Porque você tem sempre uma proteção de um pai, uma proteção de um marido, uma proteção de uma autoridade. Isso no mundo espiritual é importantíssimo, irmã, entenda isso. Sabe? Porque diz que Ana,
filha de Fanuel. Se você ler Fanuel, no hebraico quer dizer aquele que vê a face de Deus. Fanuel quer dizer face de Deus. Então Ana já nasceu num lar que ela via a face de Deus todo dia. Quando você está num lugar, que um ambiente, que a face de Deus está ali o tempo todo, você quer ficar sem ver Deus? Por isso que eu entendo que ela estava no templo. Ela conviveu com um pai que o nome dele era face de Deus. Então ela falou, peraí, em casa eu já vejo a face de Deus, na vida do meu pai, no testemunho do meu pai, no que meu pai está me ensinando. Eu posso não ser a mãe do Messias, mas eu vou ver a face de Deus. E para ver a face de Deus, para onde que ela ia todos os dias? Para a casa do Senhor. Você quer ver a face de Deus? Procure estar o máximo que você puder na casa de Deus. Claro que Ele está lá na tua casa, mas aqui, sabe, você sente uma comunhão, olha, o poder de Deus está tão grande aqui nessa noite, você não tem ideia. Deus está fazendo um milagre em vidas aqui nessa noite. Você vai passar a ter uma sensibilidade maior com o Espírito Santo. Deus vai te direcionar, Deus vai te dar sonhos dEle. Escuta o que eu estou falando. Deus vai te dar sonhos dEle. Não são, os sonhos vão ser dEle. Você vai escrever, porque Deus já me deu sonhos que eu escrevi no papel. E eu tenho um caderno de oração. E quando eu oro, hoje, quando eu olho para hoje, eu falo, Senhor, ainda bem que Tu não fez nada daquilo que eu pedi. O Senhor fez tudo diferente. Diz que um ditado, Deus escreve certo por linha torta. Que nada, Deus escreve certo por linhas certas. As nossas linhas é que são tortas. Os nossos sonhos é que são todos tortuosos. Mas o que está acontecendo na sua vida é Deus fazendo, porque Ele quer te levar para mais intimidade, para ter desejo dEle. E aí diz que filha de Fanuel, uma menina que foi criada olhando a face de Deus, da tribo de Azer. Era uma tribo dos filhos de Jacó, Azer. E ele foi uma tribo abençoada por Deus, tão interessante, com abundância de olhos, abundância de paz, de longevidade. Mas mesmo Deus dando bênção para algumas famílias, para algumas gerações, tem alguns filhos que são rebeldes. E nessa tribo de Azer, eles foram justamente aqueles que saíram da tribo de Judá. Naquela divisão do reino, eles foram para o reino do norte, não acompanharam o reino de Judá. Mas já havia um Fanuel naquela tribo. Havia um pai, havia uma mãe que sabia. Eu não sei qual é a tua história de vida, a tua família. Pode ter vindo cheio de coisas erradas, cheio de heranças de maldição. Eu sei que se você hoje quiser ver a face de Deus, a tua família toda vai ver a face de Deus, a sua geração toda vai ver a face de Deus, e você vai ver e vai celebrar a volta de Jesus junto com a igreja. Você crê nisso? Eu creio, porque o Fanuel fez isso, né? E aí diz assim que esta era já avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo, sublinha essa palavra aí, servindo a Deus em jejuns, orações, de noite e de dia. Nossos atos de adoração é servir a Deus. Você quer servir a Deus? Você está servindo com jejum? Você está servindo com oração? Você está servindo com uma parte do seu templo para adorar, para glorificar Ele, não só aqui no templo, mas onde você estiver, servindo com as suas ações. Ela servia com as suas ações, estava lá no templo, orando, jejuando, sabe? Falando da vinda do Messias, mantendo, alimentando a esperança no coração daquele povo que talvez fosse para o templo desanimado. Cadê esse Messias que não chega? Cadê esse Messias que falam tanto? Cadê esse Messias que o profeta Isaías já falou? Já passaram 700 anos e esse Messias não chega. E ela está falando, não, o Messias vai vir. O Messias vai voltar. Eu estou aqui orando, dizendo, o Espírito Santo está falando para mim, o Messias está chegando. O Messias. Será que você tem se preparado e você tem declarado, Jesus vai voltar, Jesus vai buscar a sua igreja, meus filhos, vamos nos preparar, vamos jejuar, vamos orar? Você tem falado isso com as suas amigas? Você tem falado isso para os seus vizinhos? Você tem se preocupado em anunciar que Jesus vai voltar? Será que os seus atos de serviço a Deus têm mostrado isso?
através da sua vida, que Jesus vai voltar e vai reinar nessa terra, e você vai fazer parte desse reino. Os atos de justiça deles falavam. Era um homem reto, justo, temente a Deus, sensível ao Espírito Santo. Ana era uma viúva de 84 anos, não se limitou na idade, não se afastava do templo, servindo a Deus, jejum, oração de noite e de dia. E ela estava lá, como estava sempre no templo. No dia que Jesus foi lá para ser apresentado, ela estava lá. E aí o versículo 38 diz: e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ana influenciou o destino daquele povo, servindo a Deus, querendo ver o Messias. Você está servindo a Deus como? Esperando a volta dele? Servindo com amor, com alegria, com dedicação, com excelência, e o teu serviço está proclamando a volta desse rei para reinar com você nessa terra? Aqui fica o meu questionamento. Pode passar. Aí eu coloquei a primeira atitude. Ela tinha visão da eternidade. A profetisa Ana serviu a Deus por um propósito muito maior do que os seus. Você está servindo a Deus só pelos seus propósitos, aquilo que você quer para a sua vida, ou você está servindo a Deus pelos propósitos dele? Lá Paulo fala em Romanos 12:1, depois que ele teve aquele encontro, indo para Damasco, ele mudou totalmente os seus sonhos, os seus propósitos, as suas trajetórias. E aí você vê quando Paulo fala em Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas para você apresentar seu corpo a Deus como um sacrifício vivo, de oferta, de serviço a Ele, você tem que renovar a mente. E aí ele fala: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. E se você renovar, você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para servir a Deus, temos que renovar a nossa mente, porque a nossa cultura de servir está sendo muito influenciada pelo mundo. Só vou te servir se você me der algo em troca. O serviço do mundo é um serviço de interesse. Me deu, eu dou. Não me deu, eu não dou nada. Nós vivemos num mundo altamente narcisista, egoísta, individualistas. E eu ando preocupada com essa geração de criança que está nascendo. Porque se você não ensinar seu filho a compartilhar desde cedo, a compartilhar uma roupa, a compartilhar algo que ele tem, às vezes até um brinquedo que ele gosta muito, que ele ganhou, ele não vai aprender a servir a Deus. Ele vai pensar que ele vai ser sempre a prioridade. A prioridade na nossa vida é Deus. E o serviço requer sacrifício. Sabe? Paulo entendeu isso. Apresente o seu corpo como adoração a Deus. Coloque no altar o seu corpo. Eis-me aqui, Senhor, que eu possa. Foi o que Ana fez. E Mateus 6,9, a oração do Pai Nosso. Pai, seja feita a tua. Pai, seja feita a tua. E não. Gente, vocês estão falando para Deus. Pai, vamos falar, Pai, seja feita a tua vontade. Assim na terra, como no céu. Então, tem momentos que a gente quer reclamar, que a gente quer murmurar, que a vontade de Deus, guarde isso, vai ser sempre a melhor para a sua vida. Ana serviu a Deus por um propósito muito maior do que o seu. Eu sei, eu quero profetizar para cada mulher aqui nessa noite. Deus tem um propósito muito maior do que aquilo que você tem falado para Ele. O segredo é você falar: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Me dê graça, me dê sabedoria, me dê discernimento, me dê humildade, me dê mansidão. Me capacita para que eu possa andar no teu propósito, porque eu vou entrar em Canaã em nome de Jesus. Pode passar. Pode passar. Sua vida é motivada pela visão da eternidade. Gente, nós estamos presas a esse mundo de uma maneira que você nem percebe. Tem gente que quando fala assim: Jesus vai voltar. Ah, não volta agora não, espera aí. Não. A nossa vida tem que ser motivada
pela visão da eternidade. Quando você tem uma visão da eternidade, você não se preocupa quando ele vai voltar, mas eu estou vivendo pela visão da eternidade. Então você não vive só por você, você vive direcionada por Deus, por aquilo que Deus quer fazer com você no reino dele, visando sempre a eternidade. Que você possa ser motivada pela eternidade, e você vai ver, muita coisa vai mudar na sua vida. Pode passar. E a visão da eternidade de Ana foi que Simeão já quis ir para o céu. Ela não, me deixa aqui, pai, que eu vou continuar anunciando. Me deixa aqui que eu vou anunciar que agora o Messias veio, né? O que tem guiado e motivado sua vida nessa terra? As coisas eternas ou as temporais? Tem gente se matando por coisa tão passageira. Gente se aborrecendo, perdendo a saúde emocional, perdendo a saúde física. Eu trabalho atendendo pessoas que ficam, meu Deus, uma briga entre irmãos por causa de bens, uma briga entre marido e mulher por causa de um desentendimento com filhos, mulheres que se casam com homens que têm filhos, ou aqui eu estou falando para mulheres, e aí se desentendem na maneira de criar, na maneira de educar. Que visão de eternidade é essa que você está passando para a sua família? Mulheres que viram objeto de consumo por uma necessidade emocional, se doando para tudo que é homem, fazendo tantas coisas erradas, usando o seu corpo como objeto de luxúria para seduzir homens. Perdeu a visão da eternidade. Você tem que ter uma visão da eternidade. Quando você tem essa visão da eternidade, como Ana tinha, ela não se prendeu a ficar lamuriando em casa, depressiva, angustiada, porque perdeu o marido, porque não teve o filho. Eu não tive isso, não foi o sonho de Deus, mas Ele vai cumprir algum sonho que Ele tem para a minha vida. E o sonho que Ele tinha é que eu fosse uma profetisa, que eu fosse uma mulher com uma boca profética, para declarar a visão do reino dEle nessa terra. E esse é o maior sonho que Deus tem para você como mulher, como mãe, como esposa. Que você seja uma boca profética para declarar que Jesus vai voltar. Ele não desistiu de você, não desistiu da tua família, não. Ele tem projetos, Ele vai voltar. E enquanto Ele não volta, dê o seu melhor, faça o seu melhor. Foi o que Ana fez, ela deu o seu melhor. Eu vou para o templo, eu vou orar, eu vou fazer jejuns. Eu vou declarar, o Messias vai chegar. Não vamos desanimar, povo. Se prepare, a redenção de Israel vai chegar. Que a gente possa aprender. Não fique presa às coisas temporais, porque Deus tem tantas bênçãos na eternidade. Não perca as bênçãos da eternidade. Tem muita gente hoje presa às coisas dessa terra e vão perder as bênçãos da eternidade. Que a gente possa ser sensível à voz de Deus. Pode passar. A atitude dela foi uma mulher de fé. Gente, o meu pai falava assim: minhas filhas, o evangelho é muito simples. As pessoas querem inventar tantas coisas, querem fazer tantas coisas para chegar no céu. Para chegar no céu é pela fé, porque o maior sacrifício Deus já fez. Por isso que diz em Efésios 2:8, pela graça sois, por meio da... Isso não vem de vós, é uma dádiva, é um presente de Deus para a gente. E quando nós recebemos a Jesus pela fé, nós somos agraciadas por Ele. Nós recebemos a graça dEle. A graça é um favor imerecido. Você se torna alvo, você se torna um objeto do amor de Deus, das bênçãos de Deus na sua vida. Isso é um segredo muito grande da vida cristã. Quando a gente entende isso, a gente passa a entender que como ser humano nessa terra, nós vamos passar assim por crises, por adversidade, mas que todos os sonhos que Deus tem para a gente vão se realizar. E qual é o maior sonho que Deus tem para você? Você reinar com Cristo nessa terra. Porque Ele nos trouxe para reinar. E Satanás tentou tirar esse legado de reinado. O pecado entrou para tirar esse legado de reinado nessa terra. Mas aí Deus, como os sonhos dele estão acima dos nossos, né? Os sonhos de
daquele casal ali era ter o conhecimento do bem e do mal. Esse não era o sonho de Deus, foi o sonho daquele casal, por isso eles comeram do fruto. Mas Deus tinha sonhos, mas não é isso que eu quero. E aí Deus já tinha o sonho maior. Eu vou enviar o meu filho, o que eu tenho de melhor. Olha o prazer de servir, servindo com o melhor. Enviou Jesus. E Jesus veio a essa terra também para quê? Para dar o seu melhor, para nos servir. Tanto que ele falou, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E ele serviu doando a sua vida para resgatar aquele sonho que Satanás tentou roubar, que era o sonho de reinar com Cristo nessa terra. E aí, Jesus veio, se ofertou, morreu por nós, foi lá no inferno, roubou as chaves das mortes. Satanás, teu sonho terminou aqui, me dá essa chave aqui, Satanás. Tu pensou que tu interferiu no meu sonho? Não interferiu não, Satanás, me dá essa chave. Eu tenho a chave da morte, do inferno, da vida. E os meus sonhos deles reinarem comigo vai acontecer. Agora está na nossa mão tomar a decisão. Foi o que Deus falou para aquele povo. Deus prometeu àquele povo entrar na terra prometida. E para entrar na terra prometida, Deus usou Moisés para falar, olha, vocês vão escolher hoje a vida ou a morte. Vocês vão escolher a quem vocês vão servir. Se vocês servirem a Deus, vocês vão ser próximos, vocês vão ser abençoados. Vai ver lá Deuteronômio 28. Tá? E se não servir, vai ter as consequências. Vocês vão escolher hoje a quem vocês vão servir. É a pergunta que Deus está deixando para mim e para você. Quer continuar servindo a Deus? Quer que os sonhos de Deus se realizem na sua vida? Vamos servir a Ele. Vamos servir a Ele com alegria, com oração, com jejum, com comunhão com os irmãos, em unidade, perdoando, amando, se humilhando se for preciso. Mas Satanás não vai roubar os sonhos de Deus da sua vida. Satanás não roubou os sonhos de Simeão, nem os sonhos de Ana. Não deixe que as coisas temporais, as coisas dessa terra, tem gente perdendo os sonhos de Deus, querendo realizar algo até que Deus não quer. Deus está dando sinal e ele teme e quebra a cara, né? Ana servia com a visão da eternidade. Uma mulher de fé, de oração, de jejum, persistente, paciente, soube esperar com resignação a vontade de Deus. Alinhe sua vontade com a vontade de Deus. É muito simples, o evangelho é isso aí. É você acreditar que Deus te escolheu, te abençoou, te agraciou antes da fundação do mundo, com toda a sorte de bênçãos, para você reinar com Ele nessa terra. Tudo que tinha que ser feito pelos seus pecados já foi. Satanás não tem mais nenhuma legalidade sobre a sua vida. É só você tomar posse, confessar Ele como Senhor da sua vida, temer a Ele, ser fiel a Ele, ser sensível à voz de Deus, não abrir mão das promessas de Deus. Então era isso que o evangelho é simples. A gente quer uma coisa mirabolante, uma coisa. Não. Você já confessou Jesus como Senhor da sua vida? Ele quer ser Senhor da sua vida. Se Ele for Senhor, Ele vai reinar na sua vida. E se você deixar Ele reinar, Ele vai fazer uma metanoia na sua mente, uma transformação. Você vai passar a viver de acordo com a vontade dEle na sua vida. Você vai ser sensível ao Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar ao teu espírito. Eu creio nisso piamente, irmãs, porque eu creio na palavra. Romanos 8,6 diz, os que são guiados pelo Espírito de Deus têm vida, vida plena, vida saudável, vida abundante e tem paz. Pode estar diante da maior adversidade, mas Satanás não rouba o gozo, a alegria, a paz do seu coração. Foi isso que aconteceu com Ana. Os sonhos dela de ter filhos, de ter um marido, viver muitos anos, de realizar tantas coisas, não aconteceram. Mas ela tinha paz no seu coração. Ela tinha a convicção de que Deus estava na sua vida, direcionando a sua vida. Sabe? Que nessa noite você possa sair daqui com essa convicção. Que nessa noite você possa sair daqui acreditando
que os sonhos de Deus vão se realizar na sua vida, na hora certa e no momento certo. É o que está ali, 1 Coríntios 15, 57, 58. O que diz esse texto aí de Paulo? Mas graças a Deus que nos dá a... Portanto, queridos irmãos, sede firme, constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Oh, glória a Deus. Vamos ficar de pé. Quem está aqui quer continuar constante, portanto, sede, seja hoje, seja amanhã, depois, firme, firmeza. Para estar firme, você tem que ter um bom fundamento. Onde é que você está colocando os seus pés? Em que fundamento? No homem? O homem é falho, o homem é imperfeito. Você tem que colocar seu fundamento na palavra, em Jesus. O seu fundamento. Firme, firmeza. Para ter firmeza tem que ter um bom fundamento. Você não tem um bom fundamento se você ficar num lugar que está balançando toda hora. Você desequilibra. Mas se você está sobre a rocha que é Jesus, você está firme. Pode acontecer o que acontecer, a dificuldade, a adversidade, a tribulação que vier sobre o mundo, sobre o Brasil, você está firmada sobre a rocha. Você tem convicção de quem você é em Deus. Você tem convicção do teu destino. Você tem convicção do seu propósito, daquilo que Deus quer que você realize. Você tem fundamento. Sede firmes, fundamento. Mas não é só estar firmada num fundamento. Constante. Ana era uma mulher perseverante, constante. Mas depois da queda, nós nos tornamos ansiosas, inquietas e imediatistas. O pecado nos desequilibrou internamente e externamente, como eu falei aqui. Passamos a morrer, a adoecer, envelhecer. E nossos desejos foram amaldiçoados depois da queda. Então o ser humano se tornou altamente ansioso, altamente inquieto. E a ansiedade excessiva e a inquietação nos leva a sermos imediatistas, a querer as coisas no nosso tempo e não no tempo de Deus. Esse é o nosso problema. A gente vê isso na Bíblia com Sara, porque ela se precipitou, porque haviam passado 10 anos e aquele filho da promessa não chegava. Ela arrumou uma Agar. Ela chegou a um estado de ansiedade. Eu já estou muito idosa, eu não nem menstruo mais, como é que eu vou ter filhos? E essa promessa já passaram 10 anos e não veio. Abraão já está velho também. Aí ela arrumou uma Agar. A ansiedade excessiva levou a uma inquietação na alma dela. Já viu uma mulher inquieta? Ela não para. Enquanto ela não resolve com as mãos dela, né? Ela quer dar o jeito dela, e aí impede Deus de agir, porque Deus respeita. E aí ela arrumou uma Agar. E vocês estão vendo o resultado dessa ansiedade exagerada, dessa inquietação e do imediatismo até hoje. Olha a consequência aí. Rebeca foi a mesma coisa. Rebeca ouviu Deus falar para ela. Os dois estavam na barriga dela. E Deus falou: o menor vai governar o maior. Deus já falou: o meu sonho é esse, o menor vai governar o maior. Ela já sabia, gente, foi Deus que falou. Mas aí Isaac estava ficando velho, ela ficou inquieta. Ansiedade, esse cara está ficando velho, esse cara já está cego. E aí? E se esse homem morre e não dá a bênção para Jacó? E se esse homem morre? Gente, irmã, em nome de Jesus, se Deus te prometeu algo, não queira interferir com a sua mão. Eu tenho visto muitas mulheres quebrando a cara porque estão querendo interferir no sonho que Deus fez, querendo usar suas próprias mãos. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Seja fiel, seja fiel. Tenha temor a Deus. Priorize Deus, não troque Deus por nada. Não troque Deus por jeitinho nenhum. Tem gente trocando Deus por jeitinho. No casamento, na área financeira,
sabe? Trocando Deus por um jeitinho, numa promoção, numa posição, no ministério. Não troque Deus por um jeitinho seu. Não troque Deus por um jeitinho seu. Aquilo que Deus te prometeu no ministério vai acontecer. Não queira dar jeitinho. É um marido, vai chegar. Seja fiel a Deus. Não tenha relacionamento sexual com ninguém. Se mantenha fiel. E Deus vai te dar um homem abençoado. Deus vai te dar um homem abençoado. Eu estou profetizando sobre a vida de mulheres aqui nessa noite. Se você acreditar que Deus tem o melhor e se manter fiel, você vai vir testemunhar aqui. Mas tem muitas querendo dar um jeitinho na internet, entrando em site de relacionamento, mantendo o relacionamento pela internet. Está em pecado, perdeu o temor, está vulnerável para Satanás interferir na sua vida. Não vamos brincar de ser cristã. Ana passou. Naquele momento, uma mulher viúva era rejeitada pela sociedade, pagava um preço, mas ela foi fiel. Sede firme, constância, perseverança, paciência para chegar lá. E você vai ver a abundância de Deus na sua vida.